A nossa falha inicial, tivemos um pouco de dificuldade para criar o link, depois eu coloquei o link no local inadequado, que eu não sabia que vocês não tinham acesso ainda à unidade 3. Mas está lá na unidade É, 2 e nós vamos fazer uma pequena revisão geral, conversar bastante, porque logo logo vai estar começando as provas de uma forma que eu vou ficar sabendo hoje como é que serão essas provas, o que vai acontecer. uhum, E, e aí depois eu passo para vocês pelo grupo, tá bom? ok. Aí, agora sim. Ó, o café do dia. Aí você mesmo tem que fazer seu café, né? E não pode falar que tá ruim, porque senão é fogo. Agora veio as avisões que a reunião começou. É engraçado isso. Patrícia, como é que tá lá no hospital? Tem boas notícias? Não, tô tranquilo por enquanto. Só tem. Bom, eu tava de folga ontem, então eu sei falar sobre os últimos plantões. Os pacientes. Assim, a gente tem paciente grave, claro, né? Eu fico no setor de pacientes graves, mas a gente tem pacientes que não são graves, que têm realmente sintomas gripais e ficam em casa. O que a gente recebe na UTI são só as pessoas com desconforto respiratório severo, né? Então, são esses. Por enquanto, a gente tem 3 pacientes entubados na unidade que eu estou, mas na sede, que é lá no Morumbi, temos 65 pacientes, sendo que a grande maioria está entubado, mas assim, a gente já teve várias respostas boas, né? Tem pacientes que estão se recuperando bem. Quer dizer, mesmo o Então, paciente entubado, ele tem um bom prognóstico, ele pode sair e ficar bem. sim, sim, tem um prognóstico, sim. A minha irmã, ela trabalha em hospital, ela é funcionária pública, e ela tem uma colega que ela ficou muito grave, foi entubada, e assim, a galera pensou que ela ia morrer, né? E ela foi entubada, tudo, e ela recebeu alta essa semana, já tá em casa, prestes a voltar a trabalhar. Entendi. Eu tô com um, como é que eu posso dizer? Um familiar próximo, né? Familiar de uma pessoa muito próxima que acaba de ter uma convulsão. Ele tem uns AVE, uns aneurismas. Um dia eu vou pegar a imagem da tomografia dele. Eu nunca vi tantos aneurismas, né? É impressionante. Uhum. E ele tá bem, vai, volta, só que agora ele teve uma convulsão às 6 horas da manhã, aí a esposa o acalmou e ele voltou a dormir, e eles optaram em não levá-lo ao pronto-socorro. É, eu acho assim, o melhor horário para você ir ao pronto-socorro é sempre de madrugada, assim, em questão do que a Pois gente é, está enfrentando agora. e a família fica com medo de estar fazendo a coisa certa. É, então tem que ficar em observação, né? Ver se ele não vai ter mais nenhum tipo de crise, porque cada convulsão que você tem morre uma parte do seu cérebro, né? Então tem que ver onde teve sequela ou não, né? É, ainda está dormindo, vamos aguardar. Pelo amor de Não vai Deus. ser nada, se Deus quiser. É, se Deus quiser. Se você vê É curioso, né? Às vezes a gente vê casos tão complexos com resultados tão bons e às vezes casos tão simples que tem um prognóstico ruim. Isso é Então, verdade. é muito, muito relativo. Eu também tenho uma conhecida, uma amiga, na verdade, de muitos anos, e ela está internada no Oswaldo Cruz, na UTI,
também, eu não sei se a informação é correta ou não, mas parece que pode ser o coronavírus. E ainda não tinha saído o resultado do exame. Mas sabe quando a informação vai chegando, cada vez que alguém passa, muda? Nós somos um grupo muito grande no local Sim, nós conhecemos essa pessoa. E cada um que manda um zap para falar que ela está doente, que a irmã falou, então. Aí ontem eu mas falei com ela uma pessoa, chega a ter "Ó, nem tem entubado ou não? certeza que Porque é o no momento, corona, né? Mas você já fica morrendo de medo. com certeza. E essa pessoa, é uma senhora, deve ter seus 70 e poucos anos, mas ela é muito ativa. Ela é tão ativa que você não tem noção da idade dela. Nem parece a idade que ela tem. E ela é muito ativa. E para ela ficar nesse período de quarentena em casa, acho que foi uma tortura. É curioso, né? A quarentena faz uns efeitos psicológicos muito ruins. Tem pessoas que ficam muito, muito, muito traumatizadas, né? É aquela questão da... Você se sente preso na sua casa, né? Então, se um dia alguém imagina o que é ficar preso, é isso aí. E ela sempre é muito ativa, né? Muito. Então, não pode, não come, ficou meio deprimida, e ela fez uma cirurgia no ombro, nos tendões, não pode mexer, então não pode cozinhar, fazer algumas coisas, depende do filho. E acaba não se alimentando bem e acabou indo para o pronto-socorro, passando mal, e agora está lá. Hoje eu terei mais notícias. Mas é curioso onde eu quero chegar. Enquanto você está vendo o jornal, comentando, sabendo através de pessoas de casos, é uma coisa. Quando esses casos têm nome, é alguém que você conhece, dá uma sensação de impotência, né? Uau, chegou, está pertinho, né? E então, realmente, nós vamos torcer para que todos os prognósticos estejam ruins, errados, que, que a as notícias sejam melhores do que nós esperamos. Ao mesmo tempo, tenho visto alguns vídeos aí que você não sabe até onde isso é verdade ou não é. Agora Ah, vamos ver essa sim, então conduta eu do acho que plasma aí, né? Vamos ver essa conduta do tomara, plasma. né? Teve E, estudos com plasma, com a ivermectina, teve com vários outros, né? Então, assim, espero que algum desses a gente tenha uma resposta ok. é. Mas eu vou bater na mesma tecla. Todos que estão me ouvindo, repassem isso o máximo possível, principalmente para suas pessoas queridas. Reforce a sua saúde, a sua imunidade. Você Se pode, alimentando inclusive, ficar bem, dormindo doente. bem, né? Tome vitamina, tome sol, se alimente, toma água. É lógico, todos os cuidados para o contágio, lavar as mãos, perfeito, óbvio, né? Álcool gel, etc, etc, etc. Mas investe na saúde física e mental. Porque se você pegar uma gripe e está com uma saúde legal, é só uma gripe, né? Se você pegar uma gripe e está bem debilitado, aí não importa a idade, não importa nada. E uma das piores coisas que nos agride internamente na imunidade é o estresse. As pessoas não percebem, não acreditam, e isso é muito fato, né? O estresse é uma das coisas que mais mata o ser humano. Sim, Você é responsável pelo seu estresse. Ah, mas não tem? Tem sim. Tem como ficar calmo. Porque se você ficar num buraco esperando ajuda, sei lá, caiu, é um prédio, você ficou soterrado. Você só tem que, ou você ficar calmo, espera ajuda, ou você morre desesperado. Então, tem momentos na vida que você é obrigado. Acho que isso é uma oportunidade, é treino, né? Vamos treinar para manter a calma. Calma que eu digo, a palavra vai no dicionário e veja o que é. Serenidade. É você ter controle das suas emoções. Você achar que você vai surtar, muda o foco, vai no banheiro, chora, vai na cozinha, toma um copo de água, respira e calma. Vive a vida normalmente, entendeu? Porque se você chegar ao seu limite antes da hora, você vai ter uma sobrecarga muito grande. E acredito que todos vocês são importantes, muito importantes para suas famílias, né? Então, você tem uma obrigação com você e com todos que estão à sua volta.
para ficar calmo e fazer a coisa correta, senão já era, né? Bom, voltando para a nossa matéria, para a nossa vida, realmente ainda não sabemos por mais quanto tempo as aulas ficarão dessa forma. Acreditamos que esse período do primeiro bimestre, com certeza, ele vai ser 99% realizado desta forma, está terminando. Já estaremos entrando logo no período de prova. Hoje eu saberei como é que serão feitas essas avaliações, isso tudo. Por isso, antes de mais nada, eu já recebi algumas questões de vocês, e, se não me engano, já está lançado, vocês verificaram, os 200 pontos da semana passada, né? Então, vocês verificam aí para dar uma olhada aqui. Ah, essas notas que eu falei para vocês, e hoje também nós vamos falar sobre alguns exercícios, na verdade, sobre muitos exercícios, e a partir daí, também no final, eu lanço como uma atividade, vocês fazem a mesma coisa, só põe uma ou outra questão para dizer A, B e lá, eu já fico como. Esse aqui é o slide que nós passamos semana passada. Eu só vou pegar alguma coisinha para começar, né? Atuação da fisioterapia na saúde do idoso e de todos os outros na atenção secundária. É óbvio, né, que vamos repetir 1000 vezes o que é atenção secundária e o que é atenção primária e terciária, mas é isso. Inclusive, existe aí alguns protocolos, livros, como é que eu posso dizer, alguns cursos sobre ventilação, explicando o que é. Tem coisas da Oswaldo Cruz, né? A Fundação Oswaldo Cruz tem um textinho. Quem se engajou aí no Brasil, ajudando o Brasil aí dos profissionais de fisioterapia, entre as outras categorias, já estão fazendo o curso. O curso realmente ele fala das 3 possibilidades de trabalho. Ele fala da possibilidade, deixa eu voltar aqui. Eu devo fazer o meu hoje, a minha prova. Eu tive um problema no celular e perdi o link, agora estou tentando recuperar. Mas é o seguinte, são 3 provas, e essas provas elas vão falar da atenção primária, da atenção secundária e da parte hospitalar. O que quer dizer com isso? Da parte de UTI. Então você vai trabalhar naquela triagem, você sabe como receber essa pessoa, os diagnósticos que ela tem para encaminhar ela, como ela está, você vai orientar onde ela vai, etc, etc, etc. O segundo, se ela vai para a enfermaria, ela vai ser internada, ela vai ficar em observação, ela vai tomar medicação. E a terceira é se ela está realmente na UTI, precisando da ventilação mecânica. Então, vocês veem que tudo que nós aprendemos é importante, porque mesmo que você está falando, pô, mas é só o cara ferradão lá, o especialista em UTI, em ventilação mecânica. Meu amigo, se você não tomou os passos corretos dos primeiro e segundo, ou ele não vai chegar no terceiro, ou ele vai chegar erroneamente no terceiro. Na cadeia, todos os elos são tão importantes quanto não há elo nobre. O bom desse momento que nós estamos vivendo, principalmente a parte que pode vivenciar isso, eu acredito que todos os profissionais de saúde, nesse momento, eles têm mais ou menos o mesmo peso, né? Mais ou menos não, todos têm o mesmo peso. O enfermeiro, o físio e o médico, pegando esses 3 exemplos, na hora dessa muvuca, dessa loucura, não tem soberba que eu sou o médico, eu estou mandando. Cara, se precisar, vamos lá, corre, estou cansado, me ajuda aqui, troca. Às vezes o médico faz papel de enfermeiro encaminha e toma uma decisão que o médico tomaria, e ali a coisa acontece. Então, é hora para se rever, né? Como coisas pequenas perdem o valor na hora que você tem coisas realmente sérias, grandes. E que sirva para a vida, né? Podemos trabalhar em harmonia, seguindo os seus critérios de responsabilidade, mas sem aquela preponderância tão típica de algumas situações. Bom, eu rapidamente voltei lá no. Dá para enxergar isso aí?
Estão enxergando um slide, uma folha, uma ficha, não sei o nome. Ainda não. Não? Agora sim. Agora tá. sim. Ótimo. Então tá. Dá para ler? Sim. Então vamos lá. Eu vou fazer, são várias perguntas, vamos ler uma pergunta rapidamente, alguma coisa são fáceis, simples, depois a gente já vai passando pelas outras. Já foram feitas, isso aqui é tudo coisas do AVA, ou elas estão na atividade diagnóstica ou estão nas atividades de aprendizagem. Que eu vi lá, quase todos já responderam, vocês estão indo muito bem, agradeço. Vocês estão participando Vocês participaram do desafio? Eu sim. E os demais? Pela metade. Vão participando para vocês poderem pontuar o máximo possível. Isso é muito importante, tá? Vamos se engajar nessa atividade aí. Bom, vamos lá. Aqui está dizendo que as condições agudas, elas podem evoluir para as crônicas, tá? Então, é óbvio que isso serve para tudo. Aqui o exemplo é de uma pessoa que sofreu um acidente de moto, teve uma fratura, muita coisa para confundir a linha de raciocínio. Então, a pessoa tem uma fratura exposta, lado esquerdo. Nos 3 anos seguintes, sofreu outro acidente, fraturando sempre a mesma tibia. Tá. Vamos aguardar aí. Oi, voltamos? Sim. Então tá, voltamos. Entendi. Hoje ainda não, mas eu tive problema de internet à noite e anteontem, que foi difícil. Então, atualmente, esse motoqueiro não pode exercer sua profissão porque sente dores na fratura há mais de um ano. Tem uma marcha antálgica e o membro inferior afetado, visivelmente tem menos massa muscular. Pode-se afirmar que as condições agudas fizeram que o Alexandre desenvolvesse uma condição crônica? Então, para isso, nós vamos relembrar alguma coisa. Uma condição aguda, ela tem um início rápido e, usualmente, a causa é múltipla e a duração é longa. Em geral, não tem cura. Isso é verdadeiro? Lembrando que é uma condição aguda e crônica. Uma condição aguda, o início é rápido? Sim. Sim. Né? Usualmente, a causa é múltipla? Não. Normalmente, uma condição aguda, ela é objetiva. É uma coisa só, ou então é uma coisa preponderante, né? É algo que se predomina. E a duração normalmente é curta, né? Não é longa. E, em geral, a questão aguda tem cura ou tem uma melhora imediata. Então, eu estou tendo uma hipertensão, subiu, estou 180 por 100, eu entro no pronto-socorro, já me dão uma medicação para tentar diminuir, me acalma, me deixa observação, e daqui a pouco vão controlar isso. Depois me mandam para o meu cardiologista para que ele faça o acompanhamento de uma forma mais... Eita, tá falhando. Então, voltou. Então, é isso. Alguma dúvida nessa questão de aguda e crônica? Então, vamos lá. Não. Então, essa primeira é falsa. A segunda, em uma condição crônica, os profissionais educam e fazem parcerias com as pessoas usuárias. E, casualmente, a causa usualmente é múltipla. Sim, na parte crônica,
Nós temos profissionais, nós estamos educando, nós vamos orientar. Esse papel sempre vai ser nosso. O papel do paciente em uma situação crônica é seguir prescrições, ou seja, eu tenho hipertensão, eu tenho que tomar meus cuidados, eu tenho que tomar medicação periodicamente, tenho que seguir as orientações com a medicação, com a alimentação, né? Pouco sal, pouco estresse, atividade física e medicamento. Tratamento periódico de tempos em tempos para adequar a medicação. O erro muito comum é você vai ao médico em 2017, ele te dá uma medicação para hipertensão, e você está em 2020 tomando a mesma medicação, do mesmo jeito, achando que a coisa é assim mesmo. Então, é verdadeiro também, e afinal, aí os testes diagnósticos de uma condição crônica frequentemente são de valor limitado, e o início é gradual. Não, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, eu pulei. Tá. No item anterior que eu falei, eu não li direito, o papel do paciente em uma condição crônica é seguir as prescrições, sim. A ação é clínica, concentrada no profissional médico. Não necessariamente, tá? Aqui é em todos os profissionais que estão envolvidos com ele. Então, não é só concentrada no médico, eu como fisioterapeuta. Então, tá falso essa aqui. E a última é verdadeira. Os diagnósticos é uma condição crônica, frequentemente são de valor limitado e o início é gradual, ela vai crescendo. Você nunca sabe o tamanho de uma hipertensão, de uma artrose, a coisa vai se desenvolvendo. Então, a questão 1 aqui é a D, falso, verdadeiro, mas o importante é nós sabermos as possibilidades. Acabei de receber a mensagem lá do rapaz, que eu comentei com vocês. Ele acordou, né? Ele teve uma convulsão às 6 horas da manhã, agora parece que ele acordou. E está com dores nos braços, mas a esposa deu um analgésico para ele e vai tentar ainda segurar um pouquinho em casa, né? Eles são do Guarujá e lá o único hospital que tem lá, o Santo Amaro, tem bastante casos já, alguns casos suspeitas, né? O problema desse monte de casos suspeitos é você não tem o exame rápido, imediato, né? Então fica... O Diego não entrou ainda? Acho que sim. Ah, tá. Eu vi aqui uma mensagem dele só agora, imagina. Bom, aqui nós temos uma paciente de 62 anos com a doença coronariana, teve alta há 15 dias, aliviada com o retorno de sua casa, mas ao mesmo tempo apreensiva com as dimensões da patologia. Luiz, ela pretende abandonar os hábitos sedentários, eu também. Nossa Senhora, eu preciso fazer atividade física. Na atenção terciária de alta complexidade, como por exemplo, o caso de Luísa, estava internada com o intuito de padronizar atendimento. O Ministério da Saúde criou as normativas internas, onde descreve princípios e etapas básicas para o planejamento da instituição. Então, toda empresa, todo setor, todo departamento, principalmente na área da saúde, tem um núcleo interno de regulação. E isso tem que ser levado em consideração. Então, aqui nós temos as perguntas, considerando isso, né? O objetivo do núcleo interno de regulação é acompanhar a paciente desde sua chegada, diante de todo o processo de internação e todos os procedimentos internos realizados, e acompanhar o tratamento da doença crônica e após a alta com acompanhamento domiciliar. Bom, estranho, né? Acompanhar a doença crônica, mas eu vou ver aqui. O outro também fala a implantação do NIR, é um ganho para o indivíduo. E o terceiro sugere que aconteça atendimento 24 horas, 7 dias por semana, para que tenha uma estrutura para uma enfermeira diarista, fisioterapeuta, um psicólogo, um fono, um nutricionista. Realmente isso aí seria perfeito e ideal, né?
E os 3 pilares da atividade do NIR são a articulação entre as redes de atenção à saúde, é verdade, as práticas de regulação e monitoração. Então, assinale a alternativa correta. Então, nós vamos ver aqui. Aqui está explicando que as alternativas corretas, essas que têm afirmativas e tal, eu já vou direto na resposta, porque eles dão muita informação para nos deixar confusos. E aqui o objetivo é nos esclarecer hoje, não é deixar ninguém confuso. Então, vamos lá. O objetivo das normas internas de regulação é acompanhar o paciente, desde sua chegada ao hospital, diante de todo o processo de internação. Todo o processo de internação. Não é como estava falando lá no primeiro, que tinha doenças crônicas. Todos os procedimentos internos realizados até a alta hospitalar. Sugere que aconteça 24 horas por semana, por dia, 7 dias por semana, para que tenha uma estrutura, diarista, médico, ou diarista, assistente social. É necessário um maior número de profissionais e outros setores para executar todas as atividades propostas. Nunca foi tão verdadeiro isso, né? Hoje toda a estrutura está pedindo profissionais. Sempre de acordo com o porte do hospital, grande ou pequeno, precisando adequar ao que se espera. O escopo de atuação com recursos humanos estão disponíveis. Então, já está mais claro essa questão. Essas 3 questões que são lá, desde o comecinho, eu peguei para, do 1. Eu já ia começar do 2, mas falei, vamos esclarecer já o que tem, porque, lembrando que daqui a pouco tem o A no segundo semestre, vocês vão ter que responder isso mesmo, né? Tá todo mundo trabalhando? Como é que tá a situação financeira da galera aí? Bom, estou trabalhando normal, professor. Um dia sim, um dia não. E assim, né? A faculdade está investindo bastante coisas a nível de manter esse padrão para nós podermos trabalhar, né? Então, caraca. Aqui vai falar um pouquinho, um caso interessante e curioso, bacana de se ver, que ele fala sobre esclerose múltipla. Esclerose múltipla é uma patologia. As doenças crônicas, e muitas dessas doenças, elas vão ser o carro-chefe da nossa carreira, porque antes as pessoas estavam... As pessoas morriam ou tinham uma sobrevida, uma qualidade de vida muito ruim. Hoje, com a melhora da fisioterapia e da área médica, das medicações principalmente, o esclarecimento, esses profissionais continuam tendo uma vida dentro do possível, né, o melhor de qualidade e tal. Então, nós vamos trabalhar muito mais com pacientes crônicos e não aqueles, porque as pessoas estão morrendo menos por problemas de infecções, que era o grande problema, e hoje não, né? Hoje as doenças cardiovasculares e os cânceres são os motivos de mais óbitos no Brasil, principalmente. Então, e a esclerose múltipla está nesse carro de doenças neurológicas que vão ter muitos casos, né? A gente vai ter...
Assim como você tem outras doenças que antes você via só como referência quando você estava estudando, e hoje você vê na sua porta muito mais frequente. Você vai ter colegas que trabalham que também têm esclerose múltipla ou algum outro problema. Você fala, nossa, tenho, eu faço fisioterapia, quando eu estou em crise, quando eu não estou em crise, as minhas dificuldades, etc. Tal. Aqui no caso, o Daniel, 38 anos, advogado, quer dizer, uma pessoa ativa, faz uso de medicação e faz pilates, né, como fisioterapeuta. E o Daniel passou a participar de um grupo de pacientes que tem esse caso. Considerando esse contexto, escolha uma opção. Um exemplo de condição crônica é o trauma rático, lógico que não, né? Raquimedular. Sintomas que geram sequelas de longa duração, levando à incapacidade que necessitam de cuidados permanentes, são situações consideradas unicamente crônicas. C. Aqui está estranho. As condições agudas originam-se repentinamente de causas simples e difíceis de diagnóstico com várias causas, como estilo de vida. E D. Doenças crônicas podem apresentar períodos, aqui sim, períodos de agudização, que é o importante da esclerose múltipla, como ocorre, né? Muitas condições agudas podem evoluir para condições crônicas. Aí sim, os traumas, sequelas. Então, você tem um AVC, uma condição aguda, a pressão alta, foi para o hospital, esse caso que eu estou comentando desse familiar, e depois ele vai ficar com um problema crônico, a sequela, né? Isso pode levar a uma incapacidade de muitos anos. Assim como o trauma raquiomedular. O motoqueiro caiu da moto, foi um tiro, ou qualquer coisa assim, e a pessoa teve um problema. Então, esse caso essa aqui é a alternativa D, mas eu só estou aqui para explicar a patologia. Tudo bem aí? Sim. Ótimo. Então tá, Fernanda está no último ano de faculdade de fisioterapia, realizando o levantamento bibliográfico da sua primeira iniciação científica. O jovem se interessa em estudar a propagação de doenças e estatísticas relacionadas a situações de saúde. Ele deve considerar que a atenção de saúde são respostas sociais, proposta da organização do SUS. Deve começar a analisar as necessidades de saúde que se expressam na população brasileira. Isso aí a gente faz quase todo dia, né? A situação de saúde dos brasileiros analisada nos seus aspectos demográficos e epidemiológicos, óbvio. Tomando como referência os aspectos epidemiológicos, julgue as alternativas verdadeiras ou falsas. Então, aqui tem 4 alternativas, depois tem as escolhas A, B, C, 4 itens. Você vai escolher aquela que estão todas corretas ou todas errôneas. Aqui no caso, ele vai dar um resumo de tudo, pois existe uma divisão entre doenças transmissíveis e doenças crônicas não transmissíveis. Isso está claro para vocês. Então, nós temos hoje a DNT e a DN, né, doenças transmissíveis, doenças crônicas não transmissíveis, DCNT. Porque é a grande patamar da população doentes no Brasil. A atenção primária, que você vai levar todo mundo para o UBS, a grande maioria é essa, né? As doenças crônicas, só que elas vão para a atenção secundária, que é a nossa área, e terciária, quando principalmente perde o controle. Então, a asma, a pessoa tem uma asma, é crônica e ela está controlada. Ela pode ir lá no UBS, na atenção primária,
tomando sua medicação, etc. Tal. Fazendo seus exercícios, trabalhando da saúde coletiva, tem várias formas. Entrou numa crise, ela vai para o pronto-socorro. Se for uma crise controlada, ela vai ficar na atenção secundária naquele hospital. E se ela entrar numa crise, ou seja, severa, com uma falta de ar e muito ruim, ela talvez ela tenha que ir para a UTI, talvez seja entubada, ou tomar medicação, indo para a questão terciária. Esses exemplos são bons para você enxergar a coisa como um todo. Então, não é porque você tem uma doença crônica que você não pode ter uma questão aguda. E hoje o que mais mata as pessoas, né, são essas infecções, são os problemas cardiovasculares e também de câncer, né? Pra vocês terem uma ideia, uma das principais mortes da criança no Brasil é câncer, né? Porque as outras doenças são mais ou menos controladas, né? Tem mais controle. Então, todas essas variáveis são contidas no modelo de atenção à saúde, como toda variável, né? Quando você fazer qualquer estudo, você tem que lembrar sempre o tempo de duração da condição da doença e a forma de enfrentamento do sistema de atenção à saúde, que é episódio contínuo, que é exatamente o que está acontecendo hoje com o coronavírus, né? Você tem que saber o tempo de duração, o que vai ser feito, se é breve ou longo, como vai ser o enfrentamento desse sistema de saúde, como a estrutura do sistema de saúde está envolvido nisso. Olha, curioso como uma coisa que nós vimos lá atrás, hoje é a realidade nua e crua, né, da nossa situação. A avaliação fisioterapêutica é o ponto principal para a condução do tratamento correto, sendo que uma avaliação bem estruturada reflete uma conduta de qualidade. A ficha de avaliação deve conter todos os itens necessários para uma avaliação neurológica. Perfeito, né? Quando você vai ter uma ficha de avaliação neurológica, ela tem que ter todos os itens. Vai falar de reflexo, a história pregressa, como a pessoa é, o que aconteceu no nascimento, blá, blá. Então, tem que ter uma ficha que aborde tudo. As sequelas e... Bom, isso aí vai ter exemplos de fichas depois, nós vamos fazer isso também nos estágios, né? Cada local vai ter o seu tipo. Considerando o contexto, avalie as afirmações. Na ficha deve ter traçado objetivo e condutas, além de um roteiro de orientações exclusivamente ao paciente. Será? É importante recorrer a outros profissionais de saúde em todos os momentos, a fim de potencializar e entrar em consenso com relação ao atendimento. O prontuário deve ser registrado todas as flexões e ações desenvolvidas durante o atendimento. Verdade. Para a atuação em neurologia, devem ser estabelecidas rotinas para assistência fisioterapêutica. É correto afirmar que, aqui vai escolher, que aí tem apenas a terceira e a quarta estão corretas, a quinta. Vamos ver a justificativa. Para a avaliação, é necessário organizar uma ficha de avaliação a todos os pacientes, sendo preenchidos de acordo com todos os princípios éticos. Deverá constar desta avaliação o estado funcional do paciente, para elaborar o diagnóstico cinético funcional. Isso é importante, porque você faz uma avaliação e a pessoa está num estado funcional, né? Daqui a pouco você vai tratando ela, depois de 3 meses, você tem que fazer uma nova avaliação, porque aquele estado mudou. Então, seus objetivos, suas metas também mudaram, né? Então, esse diagnóstico funcional criterioso, todos os itens necessários para avaliar o caso neurológico, os objetivos e as condutas, e um roteiro de orientações ao paciente, cuidador ou responsável, estabelecer rotinas, né, da assistência, como vai ser feito, se vai precisar de exames complementares, tem que pedi-los quando necessário, registrar isso no prontuário também. E recorrer a outros profissionais quando necessário. Vai precisar de uma avaliação clínica, um acompanhamento, né? Trabalhamos com TO, trabalhamos com fono, trabalhamos com médicos, trabalhamos com vários profissionais, com os pacientes neurológicos.
E eu acho importante, e muito, nós termos esse cuidado de nos posicionarmos com os outros profissionais. Não somos melhores que ninguém, não somos piores que ninguém. Vamos deixar sempre isso muito bem claro, tá? Tem muito fisioterapeuta que vive reclamando de médico, mas ao mesmo tempo vive se escondendo atrás de médico. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes o médico é muito fácil falar, se der alguma coisa errada, estou fazendo o que o médico mandou. Quando eu erro, foi o médico. Quando eu acerto, foi o físio. Não. E se tem alguma dúvida, passa a mão no telefone, bate na porta do médico, fala, doutor, vamos conversar? Você tem que ter embasamento fisiológico, anatômico, bater um papo. Não pode ter medo, né? Quando você tem medo de uma outra situação, é porque você não tem segurança da sua. Ou você não confia em você. E confiança é conhecimento, né? Então, aqui a fisioterapia foi ampliando sua área de atuação, agregando cada vez mais espaço no seu âmbito de assistência. Desenvolvimento de ações em todos os níveis de atenção à saúde, primária, secundária e terciária. A fisioterapia neurofuncional, reconhecida em 98 pelo COFIDO, presta assistência em todos os ciclos da vida, atuando tanto na atenção primária, secundária e terciária. No âmbito da atenção secundária, a fisioterapia neurológica se engloba na assistência em... Aí já vamos logo aqui para... Nós trabalhamos nos âmbitos de ambulatórios, clínicas, consultórios, centros de reabilitação, né? Prestando assistência, por exemplo, a pacientes que sofreram acidente vascular cerebral. A atuação nossa na atenção secundária engloba assistência em ambulatório também, clínica, consultório, centro de reabilitação. Não engloba o atendimento em hospitais, enfermarias e semi-intensivas, né, que fazem parte da atenção terciária, porque nós estamos falando de pacientes neurológicos que são complexos. Travou? Alô? Travou feio. Silêncio? Silêncio, eu falei, ué, caiu a internet aqui. Eu acho que é a internet lá. Até o professor saiu, né? Oi? Só estamos nós na reunião, o professor saiu. É. Ele foi desconectado. Caiu a conexão dele. Então, quem vai ser o próximo aí a dar aula?
Oi? Você, Pode Catiane. começar, Diego. Mas Pode começa começar, você. Patrícia. Eu não. Depois dos senhores. Eu acho que a Patrícia é a mais indicada, porque trabalha na área da saúde, então é atenção primária. Ah, tá. Nem Terciária, pensar. você está na atenção terciária. Tem mais experiência na área. Eu acho. Melhor a gente esperar o professor voltar. É. Cadê a galera? Cadê o Gabriel? Meu Gabriel tá que tá. Eu vou ter que ligar para a mãe dele. Gabriel. A Bárbara A mãe também. dele não deve saber que ele não está entrando. Que beleza. Alguém mandou o link aí pro professor. Pra ele entrar de novo. É. Aonde que esse cachorro tá latindo? É na sua casa, Diego? É no vizinho aqui. É aqui embaixo, aqui no vizinho aqui, é o cachorro do vizinho. Nossa, esses cachorros não respeitam mais nada. É, começa a chegar essa hora, começa a chorar. Coitado, deve estar com fome. E, Diego, o que você estava fazendo no parque na quarentena? E eu no parque, mano, Você e a sua mulher. Rapaz, ó, estamos tendo uma DR. Misericórdia. no parque. As fotos estão no Face. Face. Eu fui numa praça aqui perto de casa. É bonito, quarentena para ficar dentro de casa, né? Muito bem, Catiane. Quarentena para ficar dentro de casa. Nossa Não Senhora. é passeando pela praça, não. Sem aglomeração. Ai, que medo. Ai. Eu vi algumas pessoas lá atrás, ó, na foto dá para ver. Gente. Mas... Gente, que medo. O que aconteceu, professor, que ficou fora do ar? Pois é, deu um pau aqui na internet, eu não sei o que é. Foi o que aconteceu, eu estava comentando com vocês. E fui lá verificar, tá tudo de acordo, tudo ligado. Aí você sai, entra e tenta de novo. Tá em dia, tá pago. Então tá tudo certo. É, né? Porque senão eu já vi que aí o pessoal para dar bronca não é fácil, não. A net cortou. Eu não tô tendo muito o que fazer da minha vida, não. Olha, Cortou. se vocês me verem na rua, viu, Catiane? Se você me pegar fora da quarentena, você deixa para dar bronca aqui, tá? Não dá, não faz escândalo, não. Vou tirar foto e vou postar. Não, tudo Catiane bem. vai dar um grito, vai falar: o que você tá fazendo na rua? Isso, só não vai fazer isso. Vai chamar lá o. Como é que chama? O catador de velho que eu tô ferrado. O caminhão cata velho. É, o caminhão cata velho.
Mas eu já ri tanto desse caminhão catavéi. O seu tá novo. Tá novo. Não pode, Eu tô não. chegando. Caminhão 55, eu tô chegando. Um dia há de chegar. Eu já falei com a minha mãe do caminhão catavela, não tá querendo sair mais, não. É, né? Olha, o que eu recebi de meme no WhatsApp ontem. Gente, aqui onde eu moro, a vizinha do lado está com esse vírus e o vizinho da frente também. Tô ferrado. Ô, louco. Aí eu não posso nem sair de casa, nem tomar um solzinho aqui na porta. Toma na janela. É? O banho de sol tem que ser só na janela. Pois é. Isso. Eu vou aqui no fundo de casa. Você acha que todo mundo tem uma janela que bate um sol? Ah, eu acho que sim. Meu filho, o mundo não é bem assim, não. Às vezes você dá uma azar, Ah, eu tomo banho de sol no quintal. Na minha casa tem um quintal grande. Coloco uma cadeira assim perto do jardim. Nossa, que inveja. Nossa Senhora. O idoso não pode sair de casa, tem que ficar em pé ainda, hein? Sacanagem. E calado, senão vai apanhar. Eu vou repetir aqui sobre a avaliação, que eu acho importante, e depois eu vou para o outro. Para a avaliação, é necessário organizar uma ficha de avaliação dos pacientes, preenchidas de acordo com os princípios éticos, deve constar a avaliação do estado funcional e elaborar o diagnóstico cinético funcional de uma avaliação criteriosa. Tem que ter todos os itens necessários para avaliar o caso neurológico, tração de objetivos e condutas, e o roteiro de orientações ao paciente ou cuidador responsável. Estabelecer rotinas de assistência, solicitar exames complementares quando necessário. Registrar no paciente, no prontuário do paciente, recorrer a outros pacientes quando necessário, desenvolver atividades em equipe e participar de estudos e discussões de casos, entre outros. Então, além de você atender seu paciente, registrar tudo, você deve também estar participando de estudos de casos sobre esse tipo de paciente. Se é esclerose múltipla, se é Parkinson, você tem aí os artigos científicos. Então, o que eu quero alertar para isso é que não fique no comodismo. Hoje vocês estão se formando. Vai que essa turma se forma quanto? 22, 23, 24? Não sei. 22. 22. Então, em 2023 você vai estar atendendo paciente neurológico. Pode ser uma esclerose. Aí você vai usar os conhecimentos que você adquiriu na graduação. Mas isso nada impede que em 23 saia um artigo científico com novos estudos, com novas técnicas, novas estratégias. E você vai se apegar só à faculdade, você não vai estar sempre se atualizando? Não. Muito pelo contrário. Inclusive, você pode ser um objeto de inovação. Você fala, olha, eu aprendi isso na graduação, eu estou atendendo o paciente, eu estou vendo que dá para fazer coisas diferentes, eu vou fazer e vou tentar publicar, acompanhar, desenvolver e colocar isso para outros grupos. Aí você tem participação em congresso, você tem participação em sociedade brasileira de determinadas áreas, então, eu vou trabalhar com Parkinson, tem a Associação Brasileira de Parkinson, eu vou trabalhar com esclerose múltipla, tem a associação. Então, não se limitar a só um tipo de conhecimento e achar que é sempre a mesma receita de bolo, né? As pessoas se pecam muito, por exemplo, com AVE. Acha que é tudo igual. Parece que todo mundo acha que é igual, é o mesmo tratamento, as mesmas fases. Cada caso é um caso. Outra coisa, nervo ciático. Tem 6 tipos de nervo ciático, problemas de nervo ciático. Se eu vou trabalhar e estudar, tratar tudo igual, você vai estar perdendo. Eu, com o tempo de clínica que eu estou em consultório, cada dia eu vejo uma coisa diferente. E às vezes fala, pô, vou fazer isso, não dá certo. Vou fazer aquilo, não dá certo. Eu falei, caraca, já tratei tanta gente com nervo ciático desse jeito e resolveu. Por que essa paciente não resolve? Porque é outra paciente. O momento da patologia dela é outro. O corpo dela está respondendo de uma forma diferente. Então, esquece a receita de bolo. Você tem que ter entendimento fisiológico. E a partir daí você vai verificar. Uma contratura
numa mulher em período menstrual é uma coisa, uma contratura numa mulher que não está no período menstrual é outra. Porque você estuda contratura muscular, mas o corpo humano que você está tratando está recebendo uma descarga hormonal diferente. Então, você tem que entender o que está acontecendo, né? Tentar outras estratégias. Por exemplo, Diego, você é casado, né? Uhum. Você apanha no período de TPM da sua esposa? Ela Não. fica mais irritada, mais diferente, você tem que lidar? Ah, um pouquinho, fica um pouquinho, né? Mas Então, eu tive uma oportunidade. Como ele é bonzinho. Só tem tamanho, né, Paty? Eu tenho nós somos 8 irmãos. Eu sou o segundo, então são 4 os mais velhos, depois os 4 foram distribuídos. Os 4 primeiros é minha irmã Mônica, eu, a Rita e a Cláudia, e mais minha mãe. Então eram 4 mulheres e eu e meu pai. Então, desde pequeno, eu já fui entendendo o que era esse tipo de comportamento, como a mulher tem suas reações diferentes no dia a dia. E isso é interessante, o homem tem que ser inteligente, né? Porque senão é aquela coisa, né? Você não sabe lidar com uma pessoa num momento desse, você pode estragar uma relação, né? E parece que não, mas a coisa é tão complexa que você pode, inclusive, tem pessoas que cometem crimes, que se matam, se machucam, fazem coisas que foram da normalidade. Uma TPM, ela pode ter níveis alarmantes, né? É lógico que nós estamos falando de É coisas, verdade. né? Assim como cólicas, né? Como é que você vai mensurar a cólica de uma pessoa? Voltando aqui, a fisioterapia é um plano de saúde de atuação, agregando cada vez mais espaço, desenvolvimento, a neurofissual 98, na atenção primária e secundária. Ah, tá, isso aqui nós já falamos. Acidente vascular, ambulatório e medular. Aqui. Ótimo. Essa aqui é legal. É um estudo de caso sobre uma patologia. De marcha. Nós vamos ter muito mutirão de aula prática, né? Assim que voltar, a coisa vai ter que pegar aí. Então, o que eu quero, antes de vocês fazerem as práticas, que vocês vão, ao trocadilho, praticando o olhar clínico de vocês. Vocês têm que começar a observar as pessoas no dia a dia. Observar como a pessoa anda, como é que ela se posiciona, qual a postura dela. Você começa a observar uma pessoa aí do seu cotidiano, na sua casa, no seu trabalho, e começa a observar qual o ritmo da postura dela, como ela se coloca nas diversas situações. A partir daí você vai ver que as queixas dela, que ela vai te comentar, fala, pô, Diego, pô, Catiane, ou Patrícia, eu tô com uma dor aqui na minha lombar, e você vê que toda vez que ela senta no sofá, escorregando toda, sempre sobre exatamente a área do sacro, da L5, S1, etc. Ela nunca senta de uma forma correta sobre os glúteos, sobre os isquios, a tuberosidade isquiática e tal. É um pequeno exemplo. Aquela pessoa que fica torta no celular o tempo todo, ou até nós mesmos, no dia a dia. Quando você vai fazer a análise. Então, antes de você fazer a prática, você tem que ter o seu olhar clínico. Quando você está no seu consultório, na sua clínica ou qualquer outro lugar, o paciente levantou da cadeira e está se direcionando para o seu consultório, você já está avaliando ele. Vai vendo como está a compensação. Quando ele está tirando a roupa, você não consegue levantar um braço, você fala, opa, peraí. Mas qual que é o lado que dói? É o esquerdo. Por que você não está levantando o braço direito? Não, doutor, sabe o que é? Você estava omitindo uma informação, mas o seu corpo não mente para mim. Então, escolham uma pessoa ou alguém e faça esse acompanhamento de postura. E através disso, você vai poder começar já a fazer
seu trabalho prático, né? Você pode estar começando a tratar essa pessoa só na observação. A fisioterapia é bem isso, né? Primeiro se enxerga, depois se trata. Então, a Marta aqui, ó, a paciente recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla e foi procurar assistência fisioterapêutica. Na avaliação, ela viu que o fisioterapeuta se atentava aos mínimos detalhes. Uma fisioterapia, né, uma avaliação de fisioterapia, deve avaliar as funções mais importantes para traçar o melhor conduta e objetivos. Conduta é uma coisa, objetivos são outras. Uma, você vai determinar o que você quer, e outra, como você vai chegar. Considerando o contexto, avalie as afirmativas, a linguagem, o estado, vamos para o que é correto aqui, afirmar. Avaliação correta. A avaliação fisioterapêutica deve examinar todas as funções mais importantes, descrevendo o padrão patológico, tais quais funções corticais, linguagem, estado mental, orientação no tempo e espaço, capacidade de aprendizagem. Essa é a parte corticais. Sistema muscular e funções motoras. Você vai ter que saber atentar ao tônus muscular, trofismo, motricidade voluntária e involuntária, força muscular, coordenação motora, equilíbrio estático e dinâmico, marcha, reflexos ósseos tendíneos, manobras deficitárias. Para fraqueza muscular, reações de proteção e endireitamento, amplitude de movimento, coordenação motora grossa e fina. As funções sensitivas, sensibilidade superficial como tato, pressão, dor, sensibilidade profunda como cinético postural. Nós temos o índice de Bartel, que é um instrumento de avaliação em neurologia que avalia 10 funções em atividades do cotidiano. Também tem a medida de dependência funcional, mensura o nível de dependência do paciente no contexto, em contexto de enfermaria. Então, vocês veem, nem se assustem, porque, nossa, tudo isso eu tenho que fazer avaliação? Tem. Só que você faz isso tudo, automaticamente você não percebe. Ah, que legal isso. É você não perceber o quanto de informações você já conhece, o quanto de conhecimento você tem. Fala, uau, tudo isso é. Pô, se eu, uma linguagem cortical, vou saber, Dona Maria, que dia é hoje? Ah, hoje é quarta-feira. Olha eu parando para pensar. Porque com essa rotina que nós estamos vivendo diferente, meu irmão brinca aqui, né? Todo dia é domingo. Ele não está indo trabalhar. Que dia é hoje? É domingo. Eu falei, não, para você, para mim não. Eu estou trabalhando em casa e ainda dou umas escapadas aí para atender um ou outro paciente necessário. Então, e você tem que ter essa noção do que está acontecendo. Então, tanto a questão muscular, sensitiva, e corticais, tempo, espaço, os índices que você tem, você domina isso, você vai estar entendendo isso. Então, se atendem a isso. Isso é usado em todas as patologias, em todas as disciplinas, e se repete muito em várias disciplinas, as variações. Então, o primeiro tópico da avaliação é observar, né? Você vai enxergar o seu paciente de longe. É o que eles chamam também, inclusive, de depois, quando você vai fazer a inspeção, né? Antes de você pôr a mão, você inspeciona. Depois você apalpa, né? Quer ver uma coisa fácil de você entender disso tudo? É quando você vai namorar, né? Você primeiro observa o candidato. Se o candidato não atender às condições mínimas, já está excluído. Tá certo, Paty? Uhum. Se você viu lá um rapaz interessante, bonito, e você percebe que ele enfia o dedo no nariz o tempo todo. Ai, que nojo. Né? Então não faça mais isso, Diego, que é feio. Não ri, não. Quer limpar o salão, vai para casa. Não, é que eu recebi um vídeo. Então, mas vocês vão observando. Vocês vão observando essas coisas e é normal. Eu estava um dia desse dirigindo
em frente ao Hospital São Camilo, na Avenida Pompeia, a moça de branco, não sei a especialidade, e lá bem em frente ali tem um farol, então tinha um trânsito, eu estava parado. Eu olhei para o ponto ali, tem uma igreja, tal, bem em frente ao ponto de ônibus. A moça não deu uma cuspida no chão? Eu falei, gente, ver um homem cuspir no chão parece que é uma coisa aceitável. Ver uma mulher cuspir no chão e ela tá de branco, olha, se aquilo doeu. Eu falei, nossa senhora. Então, é isso. Você primeiro observa, depois você inspeciona. Então, no relacionamento, no namoro, as meninas são muito mais criteriosas que os homens. O homem parece um bicho cego, né? A mulher, não. A mulher é o mínimo detalhe, cara. Você tá fora. Bobeou, dançou. Às vezes, cheiro, né? Cheiro é uma coisa que nós, como fisioterapeutas, você evita de usar perfumes mais fortes, você vai mudando alguns hábitos que você tinha, como não era fisioterapeuta, porque pessoas podem ter alergia ao perfume. Mas ninguém quer namorar uma pessoa que não seja cheirosa, que não tenha aquele aspecto de limpeza, né? Que se cuida bem da aparência. E aí vamos se apegar também. Quem vai tratar tem que ter uma boa aparência, né? Você vai ficar muitas vezes muito próximo do seu paciente. Você vai tratar uma cervical, ele está deitado na sua maca e você tem um mau hálito, é bastante constrangedor. Ou você tem um monte de pelo saindo pelo nariz e a pessoa está olhando de baixo para cima, ela está vendo aquele monte de pelo, né? Opa, peraí. E você, não, mas quando você olha no espelho, você se vê de frente, você não vê aquele monte de pelo, você nem enxerga esse detalhe. Mãos é outro objeto de muita observação, tem que ser impecável, né? Então, são cuidados que a gente tem que ter. E a partir daí, a gente começa a ficar mais criterioso, a gente começa a enxergar mais isso no outro, exigir mais isso, né? Então, eu acho que talvez vocês, a parte que está na área da saúde também há mais tempo, acaba ficando mais exigente, né, Paty? Uhum. Aí vai ficando assim, né? Melhor só do que mal acompanhado. Né? Ou você já faz um cursinho, né? Faz um cursinho. Olha, cara, você segue essa cartilha, você depois vai ter uma provinha, se você passar, você fica. Aqui tem um caso, né? Já da item da atividade nossa também. A Santa é fisioterapeuta e sempre realizou um atendimento neurológico em pacientes adultos, buscando restaurar as funções relacionadas à mobilidade, ao equilíbrio, força, coordenação, sensibilidade, buscando readaptar seus pacientes ao seu ambiente domiciliar e reinseri-los no convívio social. Isso aqui é uma frase muito importante, porque assim, tem muito fisioterapeuta que acha que fisioterapia é tirar a dor ou a limitação daquela região. Ou a pessoa começa a andar o dia a dia dela. Mas você tem que pensar em colocar esse paciente, reabilitar é para a vida, para que a pessoa volte a ter um convívio social realmente. Então, suas metas, seus objetivos, seus sonhos têm que ser tão grandes quanto os seus pacientes, porque você tem que perguntar muito a eles o que eles querem da vida. Além aquela dor, tá, mas o que você quer? Pô, eu tô com uma dor no ombro, tá, mas para quê? Vamos tirar a dor, mas para quê? Porque eu quero jogar vôlei. Ah, legal, mas em que nível? Não, eu quero arrebentar, eu quero jogar, eu gosto de ganhar. Pô, então vamos ter que trabalhar isso muito bem. Não, tô com uma dor no ombro, mas por dia a dia tá bom, eu faço meus exercícios, tal, não gosto de academia, não gosto de competição, não gosto, então é outra coisa. Então você não pode se limitar às suas crenças e necessidades, mas você tem que alcançar as necessidades do paciente, o que ele quer, né? Então, aqui, reincidos ao convívio social. Recentemente, recebi uma proposta para atendimento domiciliar para um paciente de 5 anos com síndrome de Down. Olha que fofo. Eu atendi um bebê, o Felipe, dos 2 meses aos 2 anos em domicílio. Foi uma experiência muito gratificante. Considerando o contexto, avalie as afirmações, né? Então, aqui está dizendo o atendimento adulto, a neuropediatria, vamos ver a questão correta aqui. Então,
As questões corretas são as que dizem que o método neuroevolutivo BOBAT é muito utilizado nas AVS. É uma abordagem terapêutica para a resolução de problemas para avaliação e tratamento de indivíduos com problemas de função, controle postural e movimento, devido a uma lesão do sistema nervoso central. Olha que interessante, eu trabalho com Down, eu tenho meu irmão Down, e na época as pessoas sabiam que eu tenho um irmão, e me procuravam até por isso. Falaram, poxa, além de você ser fisioterapeuta, seu irmão é Down, e você sabe lidar com isso, você sabe lidar com as nossas dificuldades, então eu queria que você atendesse meu filho. Eu falei, poxa, mas eu não tenho especialidade em neuro na época, alguma coisa assim. Não, mas eu quero, leva ele na paz, não tem ninguém para levar, eu quero que você venha na minha casa, eu trabalho, quem vai ficar é minha mãe, que é a avó. Aí eu fui rapidamente para a CD não, papai, e fiz um curso lá rápido que eles tinham na época, e você vê como todos os outros profissionais trabalham, além do fisioterapeuta, tinha fono, tinha a Caiu? De novo? Acho que sim. E aí, Gabriel? Bom dia. Bom dia. Tá me ouvindo? E aí, Gabriel, beleza? Beleza, e você? Tranquilo, aqui tá tranquilo. Caramba. Já terminou a aula? Não, E caiu a nada, aula. caiu. Ah. E ontem foi da hora a aula? Ontem foi legal a aula. Ontem eu tive que acompanhar minha mãe. Como tá as coisas por aí?
Esfriou, hein? Como tá a mamãe? A família por aí? Tá bem, filhão? Tá bem, graças a Deus. Acompanhei ela foi no banco ontem. Aí sim. Vai chegar a aposentadoria? Eu fui lá. Eu fiz o cadastro lá do auxílio. Oi? Eu fiz o cadastro lá do auxílio. E aí, conseguiu? Vamos ver se vai ser aprovado. Você tem que ver os memes aí nos grupos de WhatsApp. Pessoal zoando esse negócio. Voltei. Oi. E aí, bebê? E aí, bebê, olha só, isso é hora. Toma vergonha na cara, criatura. Foi sem querer. Você tava A noite dormindo, foi grande. poxa? Com certeza, né? Rapaz. Gabriel, você sabe, você tá aprendendo a limpar as coisas aí na casa? Fazer faxina? Já correu, hein? Tá, viu? Toma vergonha. Daqui a pouquinho a gente faz um intervalo, tá? Comer aquele pãozinho. Oi? Tomar aquele cafezinho, né? Eu trouxe minha garrafa pra cá, hoje eu fiquei esperto. Acho que já tá na metade, coitado. Tô falando com vocês e me entupindo de café. Ah... Vamos mais uma questão que vai falar de pacientes neurológicos. Estão me ouvindo aí? Tá normal a conexão? Sim. Então tá. Aqui, a fisioterapia em pacientes neurológicos adultos tem um papel fundamental na reabilitação, adaptação e interação dos mesmos, a condição de saúde. Já a neuropediátrica deve ser direcionada a crianças e às suas circunstâncias. Algumas técnicas podem ser utilizadas tanto no paciente adulto como criança, apesar de objetivos diferentes. Considerando o contexto, veja as afirmações que tem aqui. Aí nós temos 4 afirmações e está dizendo quais são as corretas e as erradas. Vamos falar das corretas porque nós não queremos nos equivocar, não queremos nos confundir, queremos esclarecer. Então, a hidroterapia contribui muito para a adequação tônica. Opa! O que é tônica? Tônica vem de tônus, adequar o tônus. Por que a hidroterapia contribui? Porque na hidroterapia você tem o calor, né? Você tira a ação da gravidade. Se a pessoa tem uma dificuldade de tônus, hipertônica, toda dura, por exemplo, espástica, você vai pôr na água. A água é um espaço lúdico, favorece na pediatria a brincar, a se divertir. Então, a hidroterapia contribui para a adequação tônica, sendo uma técnica também utilizada na pediatria, pois favorece um ambiente lúdico. Os principais objetivos da hidroterapia nas doenças neurológicas são a adequação do tônica, alívio da dor, diminuição do espasmo muscular, manutenção ou aumento da mobilidade articular e força muscular. Também conquista o equilíbrio, aprimora a coordenação motora, reeduca e treina a marcha.
reeducação de músculos paralisados, melhora da capacidade respiratória e ganho de dependência funcional e qualidade de vida. Né? Já a mobilização neural, né, que isso dá para ser feito em sala de aula assim que voltar, até se não fizer, até na própria sala de aula sentado. Eu vou fazer algumas mobilizações neurais com vocês também no laboratório. Visa restaurar o movimento e a elasticidade do sistema nervoso. Sempre pense em mobilização neural com isso, tá? Com elasticidade. É utilizado como método diagnóstico e tratamento das disfunções neurais. Então, terapeutas manuais se utilizam muito disso. A grande vantagem, você em qualquer lugar pode atender uma paciente, uma pessoa, né? Não precisa levar para a água para cuidar dessa pessoa. Também poderá ser utilizado em neuropediatria com o objetivo de redução da espasticidade. Nossa, isso é fundamental. Restaurando o movimento e a elasticidade do sistema nervoso, o que gera o retorno às funções normais e a diminuição do quadro sintomático, né, de dor. A hipoterapia, que é um programa da ecoterapia, então nós estamos falando de eco com cavalo, hipoterapia diminuir tônus, consistindo na utilização do cavalo principalmente como instrumento cinesioterapêutico, porque o deslocamento do cavalo, a andadura, aquele passo que ele dá, produz um movimento tridimensional. Então, se você imaginar sobre um cavalo, o cavalo que está sobre a superfície, você está sobre o cavalo anda, o deslocamento dele, ele gera, é como se você estivesse num balanço, né? Você está no ar, você não está sobre o solo. Então, esse deslocamento, esse movimento tridimensional, porque você está balançando em cima de um cavalo, você está indo para a frente, onde você recebe o vento, o ar, e recebe as percepções de tudo que você está acontecendo aí, né? Os inputs sensório-motor, eles influenciam muito adequadamente ao processo sensório-neuromotor. Melhora muito, né? Refletindo no equilíbrio, na força, na postura e na coordenação sensório-motora. Muito eficaz em neuropediatria. É muito, muito interessante. Pena que é muito difícil se usar isso para todo mundo. O método neuroevolutivo do Bobbert, ele é utilizado nas AVS, atividades em AVS, acidentes vasculares encefálicos. É uma abordagem terapêutica para a resolução de problemas, para avaliação e tratamento de indivíduos com problema de função, controle postural e movimento, já que você teve uma lesão do sistema nervoso central. Né? Essas teorias, baseadas no método, você quer sempre o controle do motor, aprendizagem motora e plasticidade cerebral. Opa! Quase todos os métodos vão visar tronco, né? Controle motor. Você tem que controlar o seu corpo inicialmente. A plasticidade cerebral é aquilo que você tem uma lesão numa área do cérebro, uma vez estimulado, você vai melhorar isso. A neuroplasticidade. Aqui nós estamos falando de plasticidade. Princípios da biomecânica, além do aprimoramento dos profissionais na análise de observar, analisar e interpretar a execução das tarefas funcionais. Olha só, eu acabei de falar para vocês que observem as pessoas em volta para interpretarem a execução das tarefas funcionais. Então, os princípios da biomecânica. Todo tempo você está vivenciando isso. Todo tempo você está sendo fisioterapeuta, né? É muito bom e muito ruim, né? Por quê? Porque aqui todos nós somos fisioterapeutas. Você está no banco, acabou o sistema bancário, fechou 4 horas, 5 horas, você terminou seu trabalho, você vai para casa, você deixa de ser o bancário, o gerente, o administrador, o advogado. Mas quando você está indo para casa, você continua sendo fisioterapeuta. É
É um sacerdócio, é um castigo, sei lá qual o nome que você quer dar isso. E todo tempo você está vendo fisioterapia, né? Então você está enxergando o mundo à sua volta, você, as pessoas e tal. E a gente acaba ficando meio maluco, né? Você enxerga, você vê uma pessoa mancando, você vê a pessoa forçando. As mulheres forçam uma hiperlordose para tentar mostrar que os seus glúteos são mais volumosos. Mulheres magrinhas, que não têm tanta bunda, elas empinam mais o bumbum. Observe que toda vez uma mulher está no shopping e ela passar em frente a uma vitrine onde dá para ver um reflexo do corpo dela, ela vai dar uma empinada, uma ajeitada. Homens, toda vez que estiverem também, tem mania de dar uma empinada no tronco, né? No peito, parece um pombo. O homem quer, acho que ele tendo aquela postura de pombo vai conquistar as mulheres. São coisas, né? O homem vai para academia, quer fazer braço e peito. A mulher quer fazer perna e glúteo. E esquece o resto do corpo, como é importante. Então, você acaba sendo fisioterapeuta 24 horas. E os métodos estão pedindo exatamente isso. Que você observe, você veja as posturas biomecânicas, para você dar as orientações do dia a dia. Então, vale aí o lembrete que eu dei agora há pouco para vocês, né? Bom, vamos fazer uma pausa, voltamos às 10h05, pode ser? Sim. 10h05, 10h10 no máximo, a gente... Eles pedem para que eu faça a pausa, então eu vou fazer a pausa e depois a gente continua. Tá bom? Até já, pessoal.